Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa palestra, como vai ficar gravada depois e disponibilizada, vai depender do horário que vocês assistirem. De qualquer forma, muito bem-vindos, uma saudação minha, independente do horário que vejam. E eu sou o Walter Mello. Eu trabalho com qualidade e testes de software. Dentro da apresentação tem um profile meu, para a gente poder dividir a experiência, empresas de atuação e na apresentação mesmo falar sobre qualidade e testes de software dia a dia. É uma proposta que vem alinhada com que eu tenho uma série de artigos também no LinkedIn sobre falar de qualidade e testes de software, mas sem tanto tecnês. Se pensar no lado humano, de profissional, que precisa aprender a aliar outras áreas à área de atuação, por não só adiantar, conhecer algumas ferramentas, metodologias, técnicas, sem conseguir sobreviver na área e ter a empregabilidade. Então vamos lá, pessoal, vamos ver essa apresentação. Obrigado por estarem aqui. Até breve. Olá pessoal, como eu disse na abertura e minha apresentação, nesse primeiro slide nós temos aí uma indicação dos meus contatos, membro oficial do I3E, do TMMI, certificado IBQTS e ATQ, sempre voltado para processos de testes, e destes meus contatos, como a palestra vai ficar disponibilizada, vocês podem baixar depois, será um grande prazer entrarem em contato comigo para que possamos trocar ideias, informações a respeito de qualidade e testes de software. À medida do que formos avançando, percebendo que o tecnês não está tão presente, gostaria de fazer um esclarecimento que eu não costumo colocar o tecnês, por assim dizer, fora do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. É que a proposta aqui nesta palestra, para diferenciar um pouco no 6º Congresso de TI, estou falando para uma parcela de pessoas iniciantes na área, ou então mais veteranas, que possam tratar do tema como garantia da qualidade e testes de software, mas que nesta colocação não seja voltado totalmente para ferramentas, metodologias, modos, e sim para o que a gente passa no dia a dia, pelo que nós temos sem tanto tecnês, na minha visão. Vamos lá. Como tópico 1, vou dar uma palavrinha sobre qualidade mesmo e como ela está descrita, enraizada nos produtos e nos serviços, com uma visão breve depois sobre testes de software e a evolução. Da evolução, algumas dicas pela experiência e vivência. Me coloco assim por ter seguido na carreira de qualidade e testes de software, não tanto quanto técnico, mas aprofundadamente como manager e tratando de equipes, às vezes ou por vezes centros de testes, criações de fábricas de testes, diretorias inteiras com toda a sua hierarquia processual e, por assim dizer, passar algumas dicas do que hoje mais efetivamente nos afeta e diretamente também. Partindo para o último, que seriam entre colocações das áreas, demais áreas e testes, sendo o acontecimento no dia a dia. Vamos lá, pessoal, como a palestra vai ser gravada e não tem lá aquela oportunidade para se fazer perguntas, como eu disse, mais uma vez, ratifico, podem fazer uso dos meus contatos e tenhamos aí os esclarecimentos que impulsionam os profissionais de testes para frente. Eu uso sempre os nomes de Walter e Mello. Tenho aí uma indicação de membro oficial do I3E e do TMMI. Inclusive no TMMI, quando foram lançados os módulos 4 e 5, eu participei do comitê e ajudei a desenvolver o que seria encaixado no TMMI, que chegava apenas até o nível 3 ou módulo 3.
Atualmente, completando uns 31 aninhos, pena que não é mais de vida, mas atuando com tecnologia da informação, sendo que desses 31, os últimos 20 dedicados à qualidade e testes de software. Especialista em qualidade de testes de software, desenvolvimento e implantação de metodologia e testes, além de automação de testes. Certificado em análise de testes ou na parte processual pelo IBQTS, na qualidade de testes de software também pelo ATQ. Pós-graduado em gestão da qualidade de software pelo SENAC, membro do Comitê de Renovação de Certificação da CBTS, Certificação Brasileira de Testes de Software, da ALATS, Associação Latino-Americana de Testes de Software, quando foi efetuada a reformulação da prova do que seria a certificação. Eu participei do comitê para que se criasse quais as questões precisariam ser colocadas para certificar os profissionais de qualidade de testes de software. Instrutor independente de qualidade de testes de software em instituições de ensino, graduação e cursos em company, sempre levando esta visão um tanto quanto menos técnica profunda, porém da arquitetura, planejamento e trabalho com a área de qualidade de testes de software ligada a negócio, ligada a empresas e a sua divulgação. Atualmente atuando como diretor de QA da empresa TI Solutions, já fui da IBM, da Accenture nesses 20 anos, BMF, TecBan e FIS Global, onde essas reticências significam atualmente. Na FIS eu sou Test Manager, Test Strategist. Seguindo a apresentação que tínhamos ali nos slides iniciais, vamos para a parte de qualidade. A negociação do acerto inicial, antes de haver testes e profissionais da área, ao que eu estou me referindo? Hoje em dia, principalmente com a situação geopolítica que nós vivemos no Brasil, temos dentro do mercado latino-americano e mundial uma pressão muito grande para que o trabalho com qualidade e testes de software continue sendo muito exigido, porque as empresas já possuem uma maturidade de entender que a sua qualidade vai lhe custar, às vezes, o fechamento das portas se não tiver um produto com qualidade entregue e a satisfação do cliente observada. Porém, muitos de nós trabalhando com qualidade e testes de software passamos por alguns momentos onde as pessoas esquecem que lá atrás, no começo do que fosse uma diretoria, uma área, um time, algumas pessoas trabalhando com qualidade e testes de software, existiu uma negociação. Também caímos na falácia de pensar que sempre existiu o comercial da área fazendo esse papel de negociação, valores, estrutura, e que depois trabalharíamos onde somos bons, às vezes com ferramentas, às vezes com metodologia, mas esquece-se que da negociação até o final de cada contrato, cada projeto, o que vai ser observado é se na negociação o que foi oferecido, solicitado e contratado está sendo atendido. Então é bom pensarmos que quem deve estar estendendo esta mão e fazendo negociação também sejam pessoas capacitadas em qualidade e testes de software para medir e saber o que pode aceitar ou deve exigir. Como eu mencionei no meu personal profile, ao longo de 20 anos eu já tive a oportunidade de trabalhar nas diversas empresas, indústrias, pensando assim, trabalhando com qualidade. E dentro dessas empresas, vamos dar um zoom nessas indústrias para tentar entender por dentro de onde vem a qualidade, desde a sua raiz até a sua aplicabilidade hoje em dia. Então, pois bem, qualidade. Qual é uma definição formal de qualidade?
O termo mesmo, qualidade, da palavra, vem de qualitas, que é aí originário do latim, e que provoca a intenção de que tenhamos uma visão de produtos, como fazer correto da primeira vez, alguns aspectos que em outros lugares são verificados de formas diferentes, possuem medidas diferentes para dizer que tem mais ou menos, tem ou não tem qualidade, seja produto ou seja serviço. Uma vez pensado em qualidade, de onde vem a raiz da palavra e como é aplicado no que vocês podem fazer a leitura desse slide até posteriormente mais de uma vez, o que nós temos para pensar na sequência dos projetos? Hoje, numa sequência de globalização, nós temos aí a exigência ou as exigências muito altas de competitividade e concorrência internacional. Ao mesmo tempo que está fabricando um produto aqui, hoje, amanhã ele pode estar sendo copiado. Na maioria das vezes, sendo muito copiado. E se o seu produto não estiver nascendo com uma qualidade, ou sendo capaz de ser entregue, produto ou serviço, com uma qualidade sólida, no mundo vai se encontrar algum produto que consegue-se qualidade com preço menor. Então a globalização, ao mesmo tempo que ajuda, traz as pressões para que tenhamos a qualidade muito mais pensada. Qualidade como arma competitiva. A equiparação com padrões internacionais, garantia de conformidade do produto, garantia da satisfação do cliente, todas essas vertentes fazem com que os produtos diariamente nos bombardeiem com produtos e que advêm de serviços que demonstrem qualidade. Eles colocam como uma arma competitiva. Vamos pensar aí rapidamente, temos operadoras de telefonia, temos serviços prestados como em restaurantes, onde a própria propaganda do estabelecimento ou da operadora coloca como a alta qualidade mantida e oferecida como arma para poder competir com os demais que talvez não a tenham. No contexto dos sistemas de informação, garantia de conformidade do software com os requisitos especificados igual ou troca figurinhas com qualidade de software. Tem um ponto aqui que eu gostaria de deixar para todos que estão acompanhando a palestra, que é o seguinte: ainda não se tem notícia de um software, aplicação ou sistema que tenha nascido sem algum ser humano passar pela necessidade, vontade ou querer ter para fazer algo diferente. O que eu estou dizendo com isso? Qualquer sistema, aplicação ou programa de computador sempre terá sido solicitado. Então ele passou em algum momento por uma requisição, de onde se vem, aqui aportuguesado, requisitos, que é um pouco diferente dos requirements que a gente tem encontrado em literatura. Porém, se os requisitos pedidos para um serviço ou produto não atender o que era na negociação inicial, o que tenha sido solicitado, como vai se obter a qualidade de software? Uma outra falácia que eu vejo sempre são as empresas medindo os seus próprios serviços, métodos e também produtos em relação à qualidade. O único termômetro possível para a qualidade é com o seu cliente. É ele que vai dizer se está ficando satisfeito, insatisfeito ou, às vezes, por vezes, sem qualidade, vai embora e nem relata o que ele estava tendo impressão do produto ou serviço da empresa. Fiquemos ligados aí nos clientes, principalmente para as áreas de testes de software, como uma ferramenta da qualidade. Aqui eu separei esse slide porque tenho quase que certeza que quando as pessoas virem, vão, provavelmente por trabalhar na área, dizerem assim: eu já vi esse mesmo desenho em algum lugar. E viu mesmo. O que é engraçado é que ele impressiona. Tem diversos modelos de qualidade.
mas quem está acompanhando a palestra, fique tranquilo, nós não vamos detalhar um por um, senão essa apresentação teria 700 mil slides e nós levaríamos uns 5 anos aí conectados para assistir a palestra. O que eu gostaria de dizer é que nós temos aqui acompanhando da ISO IEC 12207, nós temos lá em cima do DOD a Standard 2168, nós temos do próprio I3Z, onde sou representante, as Standard 730, 828, uma mais conhecidinha que é a 829, para quem já trabalhou com o plano de testes, sabe que é uma das mais requisitadas. O que eu gostaria de dizer é que, independente de se conhecer todas aqui, ter estudado todas, ou então conhecer algumas e praticar alguma, é bom que se conheça quais são os modelos de qualidade de software praticados para que não se fique totalmente por fora do tema. Mas, se pensarmos assim, uma pessoa especialista na ferramenta A de automação de testes precisa saber desse modelo de qualidade para quê? Provavelmente até no dia a dia, para nada. Mas ele provavelmente também vai continuar trabalhando com aquela ferramenta ou conhecendo outra e vai ficar difícil para poder alçar voo sem saber onde está inserido e a qual modelo ele está seguindo ou servindo. Esse aqui foi apenas uma ilustração para pensarem nos modelos e qualidade. Depois vocês podem revisitar e verificar. Do slide acima, eu retirei para ISO 9001, falando de sistema de gerência de qualidade, justamente para que as pessoas não se atenham apenas a conhecer uma ferramenta, porque trabalha como automatizador, conheça o seu trabalho desenvolvido dentro de um Agile Test, dentro de uma outra metodologia encaixada em Waterfall, independe. O que se precisa realmente saber é como aqui na esquerda tem requisitos, ou seja, alguém pediu e passou quais eram os requisitos para isso, assim como o produto foi entregue do outro lado. Mas quem mede a satisfação é o cliente, que diz se toda a parafernália que esteja sendo usada para produzir o produto ou prestar o serviço está satisfazendo ou não. Dá para ver num desenho desses, como um daqueles modelos de qualidade, a simplicidade de se tratar essas informações. Mas se não se colocar em ação uma destas ou outra, não se tem a possibilidade de seguir em frente, porque vai faltar qualidade e os clientes vão embora, sem dó. Se conversarmos diretamente, como muitas pesquisas já foram feitas, perguntando ao usuário, desenvolvedor e uma pesquisa na organização, qual é a visão que eles têm sobre qualidade de software, muito facilmente o usuário vai dizer algo relacionado à facilidade de uso, desempenho, confiabilidade dos resultados, preço do software e etc. Isso é o conjunto que ele leva em consideração para ter a visão sobre qualidade. Já o desenvolvedor, as taxas de defeito, facilidade de manutenção e conformidade em relação aos requisitos de usuário. E numa terceira, para a organização, vejam que estamos falando hipoteticamente de um mesmo produto, de um mesmo serviço, seria em relação a cumprimento de prazos, boa previsão de custo e boa produtividade. De todos estes, o que precisamos não esquecer seria este anterior, a satisfação medida no cliente ou pelo cliente. Aí sim, essas visões passam a fazer nexo e temos uma informação de processo melhor. Aqui, para não fugir do que seria uma figura que muitos profissionais da área se deparam com ela, eu gostaria de dizer apenas de uma dica que o V-Model, assim como pode ser adequado para se trabalhar, de novo, dentro de um Agile Test, dentro de um Waterfall, independente do método que o desenvolvimento esteja usando, como Scrum, XP, seja ele qual for, o importante é sabermos que no dia a dia precisamos prestar atenção onde e como conseguimos colocar as revisões.
Essas revisões com estes R's vermelhos marcados é que precisam ser implementados para se mostrar o alcance da qualidade sem tanto tecnês ou dizer como se faz. Vamos em frente. É como se disséssemos, o mundo está em nossas mãos. Depende da verificação e da validação que vamos fazer nele ou com ele. Segundo tópico, como estava na apresentação, testes de software. Eu tenho aqui uma evolução mostrada entre as fases e que nós temos como culminar, depois da fase 5, entre as diferenças do que ao longo dos anos foi se tratando testes. Notem que esses testes não são diretamente ligados às datas de chegada aqui no Brasil. No Brasil nós estaríamos um pouco depois dessas datas. Mas em grandes linhas, lá por 1960, não havia diferença entre teste e depuração. Aquela suporta esta. O programador ia lá, depurava, via se não quebrava, então já testei, manda embora. Se em 1970 para frente, testar é mostrar que o produto funciona. E isso é mais triste até hoje, porque ainda tem um pessoal que faz testes ou monta todas as estruturas e parafernália para provar que o software funciona. O papel do pessoal não é bem esse, como foi vendo na evolução dos testes. Em 1980, era industrial, o processo é mais importante que as pessoas, os operários. Testar é mostrar que o produto não funciona. Nós não podemos ter esse objetivo como testes de ferramenta de qualidade. Nós temos ali, por 1990, descreva como faz e faça como descreveu. Temos o lançamento e a chegada da ISO 9000 e processos de qualidade. Se nós temos essa colocação e passando para o ano 2000 como marco e os anos subsequentes, a era da agilidade com a qualidade e bom preço, criatividade produtiva, ao longo dessas 5, eu consigo trabalhar e considerar que esta seja uma vertente melhor de pensarmos em testes de software. Testar não é uma atividade, mas sim uma disciplina mental que gera produtos de baixo risco e sem esforço significativo em testes. Ora, se eu construo algo com um processo coeso e simples, o meu desenvolvimento geral do projeto, quando desembarca na execução apenas de testes, nós temos que ter um esforço significativo de testes pequeno. Não podemos ter que fazer zilhões de testes e garantir tudo nessa hora ou nas sprints finais apenas dentro de um Agile Test, considerar que tudo vai ser testado e verificado. Os produtos têm que ter baixo risco porque nós tratamos de uma disciplina mental. E quando se fala de mental, o que leva a crer para os seres humanos? Não adianta a ferramenta A, B ou C trabalhar seguindo a metodologia D, E ou F se você não tiver uma mentalidade de planejamento, pensamento. Como vai ser o teste de cada projeto, de cada dia, por aí vai. Trago uma simples indicação de que, pelo menos para mim, as maiores inspirações de testes de software vêm da área militar, automobilística e aeroespacial. Dentre essas, eu consigo tirar diversos exemplos que eu uso quando passo treinamentos para o pessoal, cursos específicos na área de qualidade, na área de testes de software, porque a todo momento nós temos desde propagandas chegando até nós, como o dia a dia do que acontece das áreas militares, automobilísticas e aeroespacial, para poder adequarmos para a qualidade e testes de software. Numa outra oportunidade, eu lanço algumas coisas com exemplos e passo detalhes do que seriam estes. Vamos lá. Esse desenho eu coloquei como uma provocação e sei que todo mundo que esteja acompanhando a palestra
vai dizer, esse desenho eu já vi em vários lugares. Esse desenho é um tanto quanto velho, eu diria velhíssimo. Porém, o que eu gostaria de chamar a atenção apenas agora é o seguinte: de tudo que é colocado e é dito nessa evolução do desenho, como testado e suportado apenas essa parte aqui, para mim, o que todos veem como uma indicação do problema do que o cliente queria, eu peço para vocês trocarem a visão, juntando com o negócio e pensando como uma pessoa mais sênior, de qualidade, testes de software, independente da idade. Mas pense comigo, se tivesse sido bem negociado, bem especificado, bem desenvolvido, trazido até esse quadrinho, não está errado que a quantidade testada necessária seja essa e que o suporte seja pequeno também. Porque busca-se a confiabilidade e não um produto que tenha sido testado exaustivamente em alguns pontos e que de um sistema até grande, por falta de planejamento, adequação de budget, prazos e mudanças que o cliente teve oportunidade de fazer, demandem um suporte muito grande depois, assim como uns testes enormes a serem feitos. Tá bem? Esse desenho é uma provocação mesmo. Eu sei que a maioria, se não todos que estiverem vendo esta palestra, já viram esse desenho, pelo menos em algum momento, em alguns lugares. Sobre estratégias de testes de software, é diretamente simples explicar o que a gente procura ligar às fases. Ali para engenharia de requisitos de sistema, engenharia de sistemas no caso, S, requisitos nós temos o R aqui indicado, projeto nós temos aqui o D indicado, código C, e na contramão disso que precisa ser verificado, até mesmo os testes que são sempre deixados para os desenvolvedores, o teste de unidade está mais ou menos para o que ele valida, o teste de integração para o que ele valida, teste de validação e teste de sistema. Esta é uma visão como se pudéssemos olhar diretamente para as estratégias que serão adotadas. O grande problema no dia a dia é que ela está mais ou menos assim, com tudo acontecendo em volta, e o grande desafio que o homem de teste tem é observar onde estão aquelas nuances para chegar na abordagem e estratégia correta. Vamos lá. Alguns princípios aqui, como Myers nos deixou, princípios dos testes de software, não planeje o teste assumindo que o programa está correto. Isso acontece no dia a dia muitas vezes. Somos compelidos a fazer esse tipo de pensamento, mas não planeje assim. Um bom caso de teste é aquele que tem alta probabilidade de encontrar erro ainda não descoberto. Eu sei que aqui as pessoas que estiverem já um pouco mais ligadas ou estudaram os métodos ágeis de se testar ou pensem nas possibilidades de Agile Test, talvez pensem que o caso de teste não seja necessariamente aquele que precise figurar como estrela. Tá bem, mas o caso de teste que está sendo colocado aqui é um método que você selecionou, é um código que você fez para utilização pedindo para o desenvolvedor, mas atuando na sua sprint e que precisa ser guardado para executar novamente em outro projeto por reuso ou no mesmo por verificação de nova passagem naquela sprint que estava definida. Casos de teste bem-sucedido é aquele que detecta erro. Desculpe, estou fazendo a leitura da C novamente. Vamos na D. A probabilidade de existência de mais erros numa parte do programa é proporcional ao número de erros já descoberto na mesma. Se nós separarmos o programa pelo número de nós que ele tem para passar chamando rotinas ou processando, se ela tem uma carência de conhecimento na linguagem por quem programou, ou facilidade com os requisitos que descreveram aquela parte, e para aquela parte do programa gera muito mais defeitos, a probabilidade de mais erros é proporcional a ela estar nessas fases que estamos observando.
Então esses são alguns princípios de um dos gurus que seria o Myers e que descreveu tanto para testes e deixou aí um legado incrível para que sigamos ainda. Para falar da maturidade do processo de testes, eu poderia falar da sequência há uns 10, 11 anos do CMMI, só que o TMMI teve o lançamento dos seus últimos 2 níveis, 4 e 5, dos quais eu falei que tive a oportunidade de participar. Eu gostaria de falar aqui da maturidade de processo de testes, como testes de software, para as práticas básicas que podemos verificar no nível 1, acontecia mesmo dessa forma. O pessoal continha a execução dessas primeiras bolinhas, a parte de testes e depois a última que seria entrega e a área de TI estaria ali se envolvida. Seria o chamado caos, ainda não tem um estabelecimento de regras nem métodos. No 2, ele já se torna repetitível e ele passa a ser tratado como a nuvenzinha que não se conhecia de teste, entre teste unitário, teste de sistema, teste de aceitabilidade. Tem fases diferentes para testes. Testes de aceitação, o último. No nível 3, pode observar que já tem um modelo de V, também ainda com as fases, mas já demonstrando claramente uma definição de onde se encontra a particularidade de testes validando as outras caixinhas da esquerda. Depois disso, o que eu já falei para vocês de muita importância de revisões em outros artefatos e fases, no nível 4 já contamos com a revisão, temos dividido em blocos e também temos a revisão antes de fazer a última etapa para poder integrar. E no 5, por que tem ali aqueles círculos verdes em volta das bolinhas azuis? Seria a indicação de que na possibilidade do nível 5, os profissionais com conhecimento de testes, qualidade de testes de software, atuassem desde o início para tudo que seja produzido, até se passar por uma área de testes mínima ou menor, e poder partir para a entrega do que ainda conte com o pessoal de testes. Essa evolução eu coloquei apenas para que seja como um presente para vocês aí depois da apresentação, que possam fazer uso, e estamos aí para tirar detalhes e mais impressões para o que puder vir. Como 3 foi colocado de dicas, o que eu teria para dizer depois dos testes de software, e vimos que o pensamento é uma disciplina mental, essa é uma frase que também não é nova e está bem divulgada em diversas áreas. Se tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o machado. Abraham Lincoln. O que eu estou dizendo aqui com qualidade de testes de software? Quando o pessoal está calculando budget, quando o pessoal está calculando tempo, quando o pessoal está calculando prazo de entrega, quantidade de recursos necessários, humanos ou não, ferramentas e tudo mais, o conjunto de tudo isso em qualidade de teste de software seriam o total de 6 horas para derrubar a árvore. O objetivo da derrubada da árvore, incorretamente politicamente falando, para derrubar a árvore seriam as 6 horas que todo mundo tem para atuar. Por que não passa a maior parte dessas áreas, ou dessas horas, ou pelo menos as realmente necessárias, planejando para quando se vai executar, possa-se ter um melhor êxito possível na derrubada da árvore, ou na entrega do projeto. Tem até alguns projetos hoje em dia, que em se falando de projetos, empresas de porte gigante, empresas de porte médio e outras, que tratam como definir o prazo para a entrega um ponto de um checklist como foi definido. No dia a dia se pergunta para o pessoal que definiu: o que vocês colocaram para blindar esse prazo de entrega? Para que nós tivéssemos aquele tempo necessário até a entrega para usarmos e fazermos. O que é mais frequente é o tempo sendo gasto em diversas áreas, testes de software sendo achatado e ficando com o tempo, às vezes, por mais infeliz que seja,
naquela ótica. Vamos fazer o que der. E o pessoal vai. E depois reclama que a qualidade pode não estar ao contento. Façamos com que os profissionais sigam os processos, sigam as definições e reivindiquem aquilo que é necessário para se trabalhar direito. Porque sabemos. Ainda com o V-Model e dentro dessas dicas que eu posso dar, o que eu estou nessa série de indicações de qualidade de teste de software sem tanto tecnês, é que eu já tive a oportunidade de mostrar um V-Model assim para quem trabalha com qualidade de testes de software e passando por testadores, analistas, sêniores, engenheiros de testes hoje de grandes corporações e quase que todos na demonstração de um conhecimento saem dizendo: nas definições iniciais estão lá os requisitos do cliente para que depois na implantação seja verificado se é a mesma coisa que pediu. Nessas caixas aqui embaixo estão como teste unitário, porque é feito quando o código é desenvolvido, geralmente pelo próprio desenvolvedor. E no andar de uma explicação a outra, eu pergunto assim: e qual é o custo desta produtividade nossa? Que é essa flechinha azul no meio com cópia Cost of Production. Então assim, production, qual é a verificação do custo de tudo isso que vai levar para manter esse esquema todo de ferramentas, pessoas e o restante? As pessoas dão uma parada e percebem que a minha dica é em torno disso. Diversas as literaturas trazem esse mesmo gráfico, que é um gráfico aí do custo da qualidade, que não é tão difícil quando a gente para olhar, mas pouco pensado por aqueles que estão dizendo: eu estou no Agile Test, eu sou automatizador, eu conheço a gerência dos testes na nuvem, eu trabalho com a aplicação da ferramenta XPTO ligada numa base de dados que é legal, pessoal, é ótimo e tem que se conhecer. Como eu sou também compelido a conhecer e trabalhar junto com as pessoas que trabalham com esta forma de qualidade e testes de software, mão na massa, hands-on, conhecendo ferramentas mesmo, trabalhando no dia a dia. Mas se observarmos que nesta linha verde temos a indicação dos custos de prevenção e detenção das falhas, temos na vermelha as falhas internas e externas. As falhas começam lá em cima quando se estabelece um processo de testes e vem caindo. Porém, os custos para prevenção e coloca a ferramenta e coloca pessoas, adequa a área, vai subindo, que é a linha verde. Essa linha azul no meio serve para observarmos o custo total da qualidade. E esse vértice para baixo dela, da linha azul, é a média do custo da qualidade que se pode ter como custo mínimo da qualidade. Seja para a descrição de um processo, seja para a descrição de um processo de toda uma fábrica, de um time, de 2 pessoas trabalhando. Mas é importante se conhecer não só o lado das ferramentas e do tecnês. Senão, teríamos seguido aí a evolução dos homens e estariam como alguns aí nessa fila lá para trás, só com a ferramenta na mão, os outros ainda lá atrás com os testes manuais, até chegar aqui na frente no mobile test, que eu costumo dizer, o segundo da direita para a esquerda, e depois sim o que estaria íntegro trabalhando com redes sociais, com comunicação, tratando de budget, gerenciando tudo e tocando os testes. Então a minha dica é que o pessoal passe a ler, conhecer, se informar, porque realmente trabalhar com qualidade de teste de software para conhecer um pouco precisa se estudar muito, e muito, e muito. Dimensão da qualidade de software. Só para dar uma passadinha para vocês, a garantia da qualidade de software trata da qualidade do processo mais a qualidade do produto.
Aqui, às vezes, eu falo para o pessoal que precisa se perguntar se estamos produzindo o produto de software certo. Ou seja, o que estamos fazendo é o que o cliente pediu? E depois, assim, estamos produzindo certo o que o cliente pediu? Que seriam os nossos processos. Essas duas perguntas, balanço e equilíbrio entre elas, é que nos faz ter uma dimensão da qualidade de software. Precisamos da qualidade do processo em que o produto é desenvolvido, para que o produto desenvolvido tenha essa qualidade enquanto produto de software. Tá bem? Custo relativo para corrigir erros. Este é outro desenho que de várias formas já foram colocadas, várias fontes já foram mostradas, mas eu gostaria de chamar a atenção para que todos possam prever no planejamento, pegar os erros onde ele custa menos, onde temos as requisições. Na maioria das vezes o cliente pede, ele jura que sabe o que quer. Quando você faz algumas perguntas, começa a perceber que nem ele sabe o que ele quer. E se pegarmos esses erros com o custo de uma vez apenas, o custo de erro, nós temos ali uma benesse muito grande. Porque se for para o desenho já vai ser de 3 a 6 vezes, codificação 10 vezes, e se for lá já na produção, de 40 a 1000 vezes mais um erro que poderia ser pego em requisito. Então as revisões que eu já falei aqui precisam ser feitas, precisam ser trabalhadas. Estamos falando nesse momento, sim, de uma proximidade com o Tecnes. Existem ferramentas para se fazer a gestão de requisitos, para poder trabalhar as revisões de requisitos e melhores escritas, a parte do que seja aplicado como técnicas para desenho e que todos sejam conhecedores das metodologias e técnicas que constarão no projeto, por aí vai. Do dia a dia, para partirmos para o fechamento dessa palestra, temos quais são as motivações das fontes de erros. Nossa, uma coisa que ainda estava lendo de uma última fonte observada em 2012, que é o Departamento de Defesa da Força Aérea dos Estados Unidos, esta parte vem do que eu disse de gostar da aeronáutica, assim como automobilística e militar. Nesse caso, duas delas até juntas, que ao mesmo tempo que é militar é da aeronáutica. É claro que em cada projeto, cada seção de projetos, cada escritório de projetos e outros que acompanharmos, talvez os números em porcentagem não batam fielmente a esses que estão descritos aqui. Mas na maioria das vezes o que temos como grandíssimos vilões a tratar são os requisitos e o desenho lógico. O desenho lógico, um trabalho mais interno, pode resolver para o que tenhamos na nossa produção de software, seria em relação aos 28% que está neste gráfico. Agora, os 41% dos requisitos, como eu disse, às vezes não há o que fazer na elicitação, mas melhorar a elicitação com profissionais de testes junto com os analistas de negócio já parte para uma solução melhor do que nasceria torto para ser colocado dentro do processo de desenvolvimento. Então fiquem atentos a essas fontes que nos dizem onde estão as maiores incidências de erros. Uma palhinha para que fiquem bem familiarizados com o que é considerado qualidade. Projeto que atende às necessidades do usuário, dentro do prazo e orçamento, igual ou mais qualidade. E a qualidade significa estar em conformidade com todos os requisitos acordados com os usuários. Falando dos requisitos, só para poderem fazer uma leitura, eu vou deixar esse slide aí na tela um pouco mais e vou seguir para vocês sobre esse Dilbert, que também muitas pessoas podem conhecer. É uma tirinha do Scott Adams. E nós temos aí uma indicação perfeita do que eu falei agora há pouco sobre os problemas que temos no dia a dia, qualidade de testes de software.
A pessoa que vai projetar o sistema, independente do cargo dela, nesse caso a garota no desenho, procura a pessoa que vai demandar esse sistema. E no diálogo dá para perceber que simplesmente ele quer que ela diga quais são os requisitos que ele tem que ter para ter o sistema dele. E quando chega nesse antepenúltimo, é matador. Ela briga com ele, se exalta e diz que ela pode fazer com que o sistema faça qualquer coisa desde que ela projete. Ele tem um segundo de hesitação e depois ele diz, se você pode fazer qualquer coisa, ele lança a pergunta. Você não pode projetar para que ele diga os meus requisitos? E quantas não foram as vezes que eu acompanhei como profissional de testes em empresas que já eram bem maduras. Eu acompanhei o pessoal de negócios fazendo a licitação de requisitos e vemos que em diversas áreas encontramos figuras como essa que parece brincadeira. Mas a pessoa, depois de licitar ali, fica como um documento e nós levamos para dentro do nosso processo seguindo aqueles requisitos, sendo que precisávamos verificar se era aquilo mesmo que era para ser seguido. Vamos lá. Aqui é uma cena, um corte de um outro artigo meu que está disponibilizado e dito sobre a vida nossa e o profissional, pensando em testes. É isso mesmo que a gente tem. Se vocês focarem na esquerda e verificarem esse homenzinho com várias setas na frente, para mim já vem claramente um cálculo de complexidade ciclomática para determinado programa que precisa ser balanceado em termos de testes. Nós sempre temos muitas escolhas. Assim como para o da direita, se olharmos nas placas certo e errado, yes ou no no botão, nós precisamos pensar que é certo ou errado mediante ao quê? Qual é o oráculo que foi estabelecido? Quem diz o que é certo e o que é errado? Na nossa vida também, às vezes estamos seguindo uma situação que pensamos estar corretamente ligados e quando vemos, o correto não era aquele, e sim uma outra visão de uma outra fonte ou de uma outra sequência. Então, para o dia a dia, eu peço sempre para que quem trabalha com qualidade de teste de software, seja na ferramenta que trabalha, seja na técnica que trabalha, na metodologia que trabalha, abra sua mente, pergunte sempre se o certo é o certo para aquele momento que você está fazendo. Porque o certo ou errado, yes ou no, sempre vai fazer com que você descarte outras opções. E muito da vida e em testes, as opções descartadas precisam ser muito mais entendidas do que a que se está se escolhendo. Tá bem? Pessoal, depois dessas dicas eu tenho aí para vocês em alguns idiomas o nosso bom e velho obrigado que está em vermelho ali do Brasil. Espero que com algumas passagens do que eu tenho mostrado nesta palestra fique claro para vocês que no propósito de falar sem tecnês, eu falei onde era necessário, porém ratifico. É necessário estudar. Quem estiver vendo essa palestra e não for da área ainda, venha, entre na área porque tem muito espaço e possibilidade. E quem já for, aí eu peço. Temos sempre uma carência por pessoas que desbravem novos negócios junto com qualidade e testes de software e que possamos trazer tanto emprego para muita gente, assim como se manter empregados. Tá bem? Pessoal, um grande abraço. Foi isso por agora. Muito bom. Obrigado e até a próxima.